A professora Rose nos falou na aula passada sobre pronome, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vimos o que são pronomes e como são classificados. Os pronomes classificam-se em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos, além dos pronomes de tratamento, que são também pessoais. Aprendemos o que são os advérbios e que eles podem ser de tempo, modo, lugar, afirmação e negação. Os advérbios são palavras que expressam circunstâncias exigidas pelo verbo, de modo, de tempo, de negação, afirmação e assim por diante. Vimos o significado de preposição e quais são as principais. A preposição é a palavra que liga outras duas palavras e fazendo com que o significado da primeira seja completado pelo significado da segunda. Boa aula! Rios sem discurso. Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso rio que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque do poço dela mesma. E porque assim estanque, estancada. E mais, porque assim estancada muda. E muda porque com nenhuma comunica. Porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água por que ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grandiloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem, um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para o outro poço, em frases curtas e então frase a frase, até a sentença rio do discurso único, em que se tem voz, a seca ele combate. João Cabral de Melo Neto. O nosso assunto de hoje é noções gerais de sintaxe. A primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês é sobre a pronúncia desta palavra. Pronunciem sempre como se a palavra fosse escrita com 2 S's. Sintaxe, ok? Muito bem. Vocês observaram no clipe que contextualizou a aula de hoje, o belíssimo poema Rios sem Discurso. O poeta João Cabral de Melo Neto faz uma relação entre o fluxo dos rios e o fluxo das palavras. Vocês perceberam na ilustração do clipe algumas imagens que mostram rios fragmentados, fios de rio. Isso acontece muito na estiagem do Nordeste. O poeta João Cabral de Melo Neto diz que o fluxo das águas e o fluxo dos rios são muito semelhantes, que quando isolados de um contexto, eles dizem pouquíssima coisa, resta-nos apenas a mudez. Como o próprio poeta diz que uma palavra em situação dicionária, o que significa isto? Uma palavra em situação dicionária é uma palavra só, estagnada, parada, diz pouquíssima coisa. Para que a palavra assuma o seu verdadeiro sentido, ou que se dê à palavra toda a amplitude que ela tem, é preciso que ela esteja dentro de um contexto, dentro de uma situação. A questão da sintaxe, que estuda a relação da palavra dentro de um contexto,
dentro de uma situação é a sintaxe. O estudo da sintaxe, portanto, é o estudo das relações que as palavras estabelecem entre si dentro de uma oração. E o estudo das relações que as orações estabelecem entre si dentro de um período para que possamos chegar ao texto. Para que organizemos um texto, é preciso começar da sua estrutura mais simples, que é a frase. De frase em frase, nós chegamos ao pensamento completo. E é preciso que essas frases estejam bem relacionadas entre si, que estejam coerentemente organizadas. A organização dessas palavras, portanto, dentro da frase, é o que nós vamos ver a partir da aula de hoje, o estudo da sintaxe. Por que é importante reconhecermos algumas dessas funções sintáticas? É importante porque nós podemos observar, reconhecendo nestas funções sintáticas, toda a amplitude, todas as infinitas possibilidades que a língua nos coloca à disposição para que possamos fazer um texto coesivo, um texto coerente, ou seja, com as ideias todas costuradas entre si. Vocês ainda poderiam me perguntar, mas é necessariamente, ou seja, é imprescindível que eu conheça a sintaxe para fazer um texto coerente e objetivo? Eu poderia até dizer que não necessariamente. Meus colegas professores de português poderiam até se assustar com essa minha afirmação, mas eu digo isso em função de que o próprio escritor, um escritor brasileiro chamado Rubem Braga, já afirmou isso com muita propriedade em uma crônica. Ele disse numa ocasião que escrevia de ouvido. Escrever de ouvido significa, em outras palavras, desconhecer as regras da língua culta. É possível escrever sem esse conhecimento? Claro que é possível, mas é preciso que a pessoa seja um ardoroso leitor, porque ao ler nós assimilamos, nós internalizamos aquelas estruturas mais bem elaboradas da língua. E quando nós assimilamos essas estruturas, aos poucos o nosso texto vai fluindo no papel como fluem as águas do rio. Nós observamos no clipe também, na leitura do poema, que aparecem as que aparecem as palavras frase e enfrasar. O que é uma frase? A frase é um pensamento completo. Na língua falada, quando falamos, não é? Nós podemos perceber que a frase tem diferentes entonações. Essas entonações são marcadas na escrita por sinais de pontuação. Nós vamos agora à lousa para ver como é que isso acontece. É possível observarmos que na língua falada, dependendo dessas entonações que nós dermos à frase, nós vamos dar também um significado diferente a elas. Observem que para falar, eu posso dizer simplesmente, em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Ouçam primeiro a frase. Observem que entonação eu dei a ela. Para eu dar esta entonação à frase, na escrita eu preciso marcar essa entonação com um sinal, que é o ponto final. Afinal, eu fiz aqui uma afirmação. Observem que a mesma frase muda de sentido quando eu mudo a entonação. Vejam, em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Observem a entonação que eu dei agora à mesma frase. Eu já não estou mais afirmando, eu estou exclamando. Para marcar isto na escrita, eu preciso usar o ponto de exclamação.
Numa outra situação, eu poderia dizer, em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária? Observem que a frase é a mesma, a entonação que se deu a ela foi diferente. E isto, na escrita, é assinalado com o ponto de interrogação, nesse caso, ou no caso desta entonação. Então, a frase é todo o pensamento completo que pode ter uma estrutura bem simples, como, por exemplo, socorro, viva, parabéns, como uma estrutura mais complexa, que é o exemplo que nós temos aqui na lousa. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Então, nós vamos observar que a frase pode ser classificada como frase nominal ou frase verbal. Nós temos a frase nominal ou classificada como tal quando a frase não apresenta um verbo. É o caso, por exemplo, de silêncio. Então, a frase é todo pensamento completo, não importa se tenha ou não tenha o verbo presente. Se não tiver o verbo, é uma frase nominal. Se tiver um verbo, é uma frase verbal que nós vamos chamar de oração. Então, qual é a diferença entre uma frase e uma oração? Ora, para ser frase, é preciso que o pensamento esteja completo. A oração, não necessariamente. Oração é a unidade que se organiza em torno de um verbo. Então, a oração não precisa necessariamente ter o pensamento completo. O conjunto de orações, nós vamos ter um período. O que é um período? É um pensamento organizado em torno de um ou mais verbos. Se o pensamento estiver organizado em torno de apenas um verbo, nós teremos o que chamamos de período simples. Se nós tivermos o pensamento organizado em torno de mais de um verbo, nós vamos ter um período composto. Agora nós vamos à lousa para mostrar a vocês o que é uma frase, uma oração e um período. Então vamos ver. Fumar é prejudicial à saúde. Nós temos aqui um pensamento completo? Temos. Nós temos aqui a presença de um verbo? Temos. Onde ele está? Aqui. É. Isto aqui é uma frase nominal ou é uma frase verbal? É uma frase verbal. Existe a presença de um verbo. Ora, se é uma frase verbal, se é uma frase, é porque ela tem o pensamento completo. Se temos a presença de um verbo, temos aqui também uma oração. Como temos a presença de apenas um verbo, nós temos aqui um período simples. Vamos ver esta frase, esta oração ou este período simples de uma forma ampliada. Fumar é prejudicial à saúde, mas muita gente não acredita. Temos um pensamento completo? Obviamente que temos. Temos um pensamento completo e de uma forma ampliada, ou seja, acrescida de mais uma informação. Temos a presença aqui de verbo? Temos o mesmo verbo que aparece nesta oração aqui. Vamos ver se encontramos um outro verbo aqui. Fumar é prejudicial à saúde, mas muita gente não acredita. Observem aqui que nós temos uma frase com a presença de dois verbos. Isto significa que nós temos aqui duas orações. Duas orações nos fornecem agora um período composto. Então,
toda essa ideia aqui é um período. Ele é composto, por quê? Porque nós temos a presença de duas ideias. Fumar é prejudicial à saúde. A primeira ideia, ou seja, a primeira oração. Aqui nós temos o acréscimo de mais uma ideia que se organiza em relação em torno da primeira, que se organiza ao lado da primeira. Aqui nós temos a segunda oração. Então nós vamos observar aqui a primeira oração organizada em torno da segunda, ou vice-versa. Nós vamos formar então o que nós chamamos de período composto. Então, o período pode ser simples quando ele apresenta apenas um verbo. O período é composto quando ele apresenta mais de um verbo. Vocês poderiam perguntar, professora, nós podemos formar um período com quantas orações? Ora, nós podemos formar um período com infinitas orações. É evidente que quanto mais longo for o período, mais o pensamento vai ficando confuso. Então, quando nós formos organizar as nossas frases, os nossos períodos dentro do texto, nós devemos cuidar para que organizemos esses períodos de uma forma mais enxuta, de uma forma mais curta. Quanto mais curtos forem os períodos, nós damos ao texto a sua qualidade mais essencial, que é a clareza e a objetividade. Agora nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Muito bem, agora que nós vimos já a diferença que existe entre frase, oração e período, nós vamos observar ou falar um pouquinho a respeito das sensações que vocês podem sentir ao se deparar, por exemplo, com um texto poético, com um poema ou até com uma letra de música. Tudo isso que eu acabei de falar, inclusive sobre a forma como nós colocamos as nossas ideias no papel, essas ideias precisam ser marcadas com sinais devidos de pontuação. Às vezes, essas normas são desrespeitadas pelos letristas, aquelas pessoas que compõem músicas, ou até mesmo pelos poetas. Por que isso acontece? Na verdade, existe o que nós chamamos de liberdade poética. Quando alguém escreve uma letra de música, quando alguém escreve um poema, é possível fazer criações ou até fugir daquelas regras estabelecidas pelas normas da língua culta. Nós vamos observar isto que eu estou falando agora na letra de uma música do Cazuza, que ao ouvir vocês não vão perceber nenhuma dessas questões que eu abordei até agora. Nós vamos, depois de ouvir a música, comentar como é que isto acontece. Escutem. Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Agora, nós vamos ao quadro observar a primeira estrofe da música Brasil, do Cazuza. Vejam lá, a estrofe está reproduzida neste cartaz exatamente como foi encontrada no seu original.
Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia em mim. Observem que o autor da letra não colocou nenhum sinal de pontuação. Não se percebe isso quando o cantor canta essa melodia. Mas na escrita nós vamos observar que o autor da letra não ponderou, não colocou, não observou, ignorou as normas de pontuação. Aqui, por exemplo, quando ele diz Brasil, mostra a tua cara, no mínimo ele teria que ter colocado uma vírgula aqui depois de Brasil, já que Brasil é uma palavra empregada aqui neste texto para fazer um chamamento. Então, Brasil, mostra a tua cara. Se nós fôssemos transformar isso num texto narrativo, por exemplo, nós teríamos obrigatoriamente que colocar aqui uma vírgula e pelo menos um sinal de exclamação aqui depois de cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Observem outro desrespeito à norma culta quando ele diz pra gente. Vejam bem que é aquele conceito que nós já falamos em outras ocasiões. Pra não é um erro propriamente. Pra é uma forma empregada na variante coloquial da língua portuguesa. É perfeitamente aceitável numa letra de música, por exemplo. Mas ainda nós podemos empregar essas expressões coloquiais em qualquer outra situação de fala em que não haja um compromisso com o emprego da norma culta. Nós vamos observar ainda nessa estrofe da música Brasil que o autor da letra desrespeitou uma outra norma da língua culta, que é o caso de começar frases, por exemplo, com inicial minúscula. Ora, nós sabemos que toda frase que se inicia devemos empregar a inicial maiúscula. Como ele não empregou a pontuação, ele também não observou esta regra. Vocês poderiam me perguntar, mas professora, o autor da letra não conhece as regras de gramática, não conhece as regras da língua culta? É difícil saber. É possível que sim e é possível que não. O mais provável é que ele não tenha se preocupado mesmo nesse sentido, porque o seu objetivo era outro. É possível que ele tenha feito isso de propósito. É aquilo que nós chamamos de liberdade poética. Ele tem a liberdade para agir assim. Vocês podem fazer o mesmo? Eu recomendo que não. Até que vocês se encontrem numa situação como a do letrista da música, por exemplo. Nos textos que vocês forem escrever, para situações escolares, para situações de concursos, em qualquer ocasião em que vocês devam mostrar conhecimento, vocês devem obedecer a todos os princípios ditados pelas normas cultas da língua portuguesa. Muito bem, agora nós vamos passar à tipologia textual. O que vem a ser tipologia textual? Tipologia, tipo de texto. O texto tem diferentes características, tem diferentes propósitos, não é? Tem diferentes objetivos. Às vezes eu preciso escrever um texto para diferentes destinatários, por exemplo, e vou optar a melhor forma de fazer de escrever esse texto, de conduzir as minhas ideias. Dentro da tipologia textual, nós temos o texto narrativo. O que é um texto narrativo? O texto narrativo é aquele texto que apresenta uma sequência de fatos que acontecem em determinado tempo, em determinado local, em determinado espaço.
No texto narrativo, é possível aparecerem as personagens que fazem parte deste tipo de texto. Observar que o texto narrativo, ele na verdade responde àquelas questões: o que, como, quando, onde, por quê, não necessariamente nesta ordem. Nós vamos fazer um texto narrativo quando vamos contar determinadas situações, determinados fatos, obedecendo a uma sequência, a ordem em que eles aconteceram. O que é o texto descritivo? O texto descritivo eu costumo compará-lo a um artista plástico. Só que o que o artista plástico faz com as tintas, ele retrata uma paisagem utilizando as tintas, o texto descritivo emprega palavras. No texto descritivo, então, nós vamos observar que retrata determinados ambientes ou determinadas pessoas através da indicação dos seus atributos ou dos seus aspectos físicos ou psicológicos. Quando eu vou retratar uma pessoa, por exemplo, eu posso retratá-la fisicamente, ou seja, através daquilo que eu vejo, daquilo que eu observo, ou retratá-la interiormente, ou seja, conduzir as características, descrever as características que eu observo sobre aspectos da sua personalidade. Além do texto narrativo e do texto descritivo, nós vamos ter também o texto dissertativo. O texto dissertativo é aquele que causa normalmente mais complicação para todos nós que escrevemos. Por que ele é um pouco mais complicado? Porque o texto dissertativo, ele deve ter ideias e argumentos. É através do texto dissertativo que nós podemos observar o posicionamento que cada narrador tem a respeito do tema sobre o qual vai dissertar. O texto dissertativo exige, portanto, de cada um que o escreve, posicionamento seguro a respeito do tema, a favor ou contra. Em qualquer uma dessas posições, o narrador precisa ter argumentos que justifiquem a sua posição. O texto dissertativo exige, portanto, que o narrador tenha conhecimento, primeiramente, a respeito do assunto sobre o qual vai falar, para que o discurso, ou seja, o texto em geral, não fique vazio de sentido e de conteúdo. É preciso observar também, para encerrar esse pedacinho, que um texto não precisa ser essencialmente narrativo ou puramente descritivo. É difícil encontrarmos um texto que seja somente descrição ou somente narração. É comum observarmos que há mistura de alguns aspectos. É evidente que sempre haverá a predominância ou da narração, ou da descrição, ou da dissertação, como nós já acabamos de falar. Agora, nós vamos para as nossas dicas de estudo. Vou pedir a vocês que organizem, que elaborem um anúncio de jornal, isso mesmo, como se vocês quisessem vender alguma coisa que estivessem necessitando, ou um carro, ou uma casa, ou um terreno, ou qualquer objeto do qual vocês queiram se desfazer. O texto deve ser bem enxuto, ou seja, curto, mas não deve deixar de lado nenhuma das características que valorizem o objeto a ser vendido, porque é um texto que vai para um anúncio de jornal, ou seja, o objetivo é vender esse objeto. Até a próxima aula, um abraço a todos vocês. Até lá!
Na aula de hoje, a professora Rose nos falou sobre noções gerais de sintaxe. Nós vimos hoje a diferença entre frase, oração e período. Vimos também que as frases que se organizam em torno de um verbo são as frases verbais. Mas a frase também não precisa necessariamente ter a presença de um verbo. São as frases nominais. Aprendemos o conceito de frase, oração e período. A frase é a ideia que se apresenta completa, com sentido completo. Ela pode ou não ter a presença de um verbo. A oração não precisa necessariamente ter sentido completo, mas é preciso que ela se organize sempre em torno de um verbo. O período é aquele que se apresenta com pensamento completo, podendo conter um ou mais verbos. A professora nos falou ainda sobre a tipologia textual. De acordo com os tipos, com as características que se apresentam, os textos podem ser narrativos, descritivos ou dissertativos. Até a próxima aula de língua portuguesa.